Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, verso 25 até o 33. Ora, com ele uma grande multidão, voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Bem, irmãos, nossa lição de hoje, se eu não me engano, é a penúltima lição, né, dessa revista Ide Pregai. E nós vamos estar meditando um pouco sobre a lição de hoje. Os irmãos, porventura, sabem o título da lição de hoje? Que está no... Hã? O senhor fez a gente até procurar. Fez o quê? Fez até procurar saber qual é o título. Então a gente chegou aqui por causa das coisas da família. Não foi eu que fiz, não. Foi quem fez. Não sei, não. Vou ter que colocar uma câmera aqui agora. Colocar a câmera? Se a câmera estiver ligada e gravando. Então, vai ter que estar. Com exceção de vídeos. Bem, irmãos, o título da lição de hoje é a prática, né, do discipulado. Só conferir aqui. Lição de número 16, né? A próxima de número 17 vai ser a última. Dentro desse que os irmãos tiveram aí ministrando, né, todo esse período, que foram o quê? 15 lições passadas dentro desse termo aí, Ide Pregai, né, a ordem do Senhor Jesus. Nós vamos ter missões, um projeto do coração de Deus, o Deus de Israel é missionário, missões nos Salmos e nos Profetas, a grande comissão dos Evangelhos, a visão missionária de Paulo, uma igreja com visão missionária, igreja local e missões. Todos podem fazer missões, conselhos de Jesus a seus missionários. A mensagem que proclamamos, grupos pequenos e evangelização. Evangelização, responsabilidade social, fazedores de tendas, profissionais em missões, plantação de uma igreja saudável, discipulado em missões. Veja bem, irmãos, são vários temas, várias lições, né, vários estudos que foram discutidos no decorrer dessas 15, né, EBD, ministrada pelos irmãos, e são totalmente úteis e benéficas para a nossa vida espiritual. Mas não adianta nada, irmãos, a gente está aqui, ficando aqui 40 minutos, 1 hora, 1h30, ou que seja lá o tempo, se a gente não absorver algo. Aqui não é para decorar, mas é para absorver algo de lição para a nossa vida cristã. E o título de hoje, que os irmãos já falaram aí, a prática do discipulado, né? O que é a prática do discipulado? Primeiro, prática é uma coisa contínua, né? É do dia a dia, exercer uma função, agir, né? Uma ação. O que é o discipulado? Os irmãos podem falar alguma coisa sobre o discipulado? O que é o discipulado?
Você tem geralmente um mestre e um discípulo. O discípulo é aquele que aprende com o mestre. Então, teoricamente, né, o discipulado é o aluno, é o que está aprendendo. Então, você tem um discípulo sem algum mestre. Não há um mestre também sem um discípulo, né? Senão vai ensinar a quem? Então é um professor e aluno, o discípulo é um aluno. Resumindo. E o que faz o aluno e o que faz o mestre? Aprende, o mestre ensina. Ensina, né? Então, discipulado, a prática do discipulado. O Senhor Jesus, nas suas palavras, né, ali no Evangelho, vai falar o quê? Fazer o quê? Cristãos? Discípulo, né? Até porque, se a gente for analisar dentro da Bíblia, a palavra cristão foi aparecer lá em Atos dos Apóstolos depois, né? A primeira vez na Bíblia, chamado cristãos, porque eles eram seguidores de Cristo, automaticamente eles tinham semelhança a Cristo. E o Senhor Jesus, ele ensinando aos discípulos ali nos Evangelhos, vai falar: fazei discípulos, né? A prática do discipulado, fazer discípulos, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte: não é fazer o discípulo que seja semelhante a nós, mas é semelhante a quem? A Cristo, né? Porque Ele é o alvo, Ele é o centro. E se a gente for analisar bem, alguém que vai ser semelhante a nós, ele vai achar características, em vez de ser características boas, ele vai achar características ruins. Porque a primeira impressão que alguém pode observar não são coisas boas, são as coisas ruins. E Cristo é o exemplo perfeito, né? É o espelho real para qualquer um que queira seguir de maneira consciente aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, vamos fazer uma pequena análise. Se eu chego aqui na igreja, começo a conversar com os irmãos, começo a sorrir, e eu estou sem um dente na boca, qual é a primeira coisa que os irmãos vão ver? A minha falha de dente, não é? É verdade. Mas quantos dentes nós temos na boca? Um monte? 30 e pouco. Um monte, irmã Daiane? 30 e pouco. 32, né? 32 dentes. E por que não olha os outros, 31? Só olha aquele que está faltando. Na verdade, não olha aquele que está faltando, né? Porque está faltando, então não tem dente, né? Olha a falha, né? Irmãos, é porque, na verdade, a gente sempre vai buscar algo que reflete negativamente. Essa é a verdade. O ser humano é instinto do ser humano. É isso que nós precisamos mudar na nossa consciência, na nossa mentalidade, na nossa forma de ver as coisas. Porque o que acontece? Veja bem, qual é a maior dificuldade da igreja hoje? A maior dificuldade da igreja é porque as pessoas que fazem parte de um grupo, elas não estão olhando o que elas devem fazer, mas o que é feito de maneira talvez errada aos olhos dela. E aí, em vez de expressar uma motivação para fazer algo voluntariamente, né, e motivar a outros, vai ser uma pessoa desmotivada que vai também desmotivar a outros, né? Vai influenciar. Às vezes até sem ser um influenciador digital, né? Talvez uma influência só no grupo. Então, a gente precisa aprender isso aí. Então, assim, a prática do discipulado, né? Fazer discípulos, o Senhor Jesus colocou lá. Eu gostaria, rapidamente, irmãos, eu sei que vai tomar um pouquinho do tempo, mas é apenas... Depois eu pego aqui. Passa para aí, cada um pega um papelzinho e depois eu vou explicar como os irmãos vão agir. Só para a gente ter um pouco de descontração e envolver, né, numa dinâmica aqui do nosso grupo, né? Então, irmãos, só para a gente analisar com relação a essa prática do discipulado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós estamos fazendo essa prática do discipulado? Nós estamos fazendo discípulos? Como o Senhor Jesus nos mandou, nos ordenou? Nós estamos fazendo isso? Na vida real? Talvez o irmão não precise responder, mas é apenas uma questão para a gente estar refletindo. Será que nós estamos fazendo, né, o discipulado como o Senhor Jesus nos mandou?
Só me dá essa coisa aqui. Então, irmãos, a gente, talvez, eu, falando por mim próprio, eu digo que, de uma maneira geral, a gente está em falta com essa ordem. Aí, eu pego um lápis agora. A gente está em falta com essa ordem do Senhor Jesus de fazer discípulo. Por quê? Nós estamos mais preocupados com os nossos interesses, com os nossos afazeres e, por que não, com as nossas distrações. Como nós somos distraídos? Olha, na verdade, no passado, alguns especialistas achavam que a internet, a tecnologia, de um modo geral, ia fazer com que as pessoas iam se tornar menos ansiosas, menos preocupadas, né? Pessoas mais harmoniosas. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão mais ansiosas. E em busca de uma, como é que poderia dizer? De uma suplementação em cima de uma ansiedade, as pessoas estão buscando o quê? Distrações. Distrações essas que muitas das vezes não edificam. Não edificam nem mesmo a educação familiar, quanto mais na vida espiritual, na vida cristã. E nós precisamos, como cristãos, estar bem cautelosos, né, sóbrios com relação a essas distrações, porque talvez nós estamos sendo influenciados por essas distrações e estamos deixando de produzir frutos e até mesmo energia positiva para influenciar outras pessoas por causa dessas distrações. Não estou querendo dizer que a gente tem que ser tão radical, não é isso que eu estou querendo dizer. Não tem problema, de vez em quando a gente tem uma distração, é bom, faz parte da vida. O que a gente não pode fazer é criar um estilo de vida. A maior parte do nosso tempo nós estamos sempre buscando distrações. Está acontecendo alguma coisa errada dentro de nós. Se a gente está sempre, constantemente, buscando a distração para tentar ocupar um espaço na nossa vida, busca Deus, tem que buscar Deus. Alguma coisa está errada. Não adianta, não tem outra explicação. Porque eu não estou bem, eu não estou me sentindo mal, e eu gosto de buscar alguma coisa para ocupar o tempo. Meu amigo, não tem outra explicação, tem alguma coisa errada. Como estilo de vida, sim. Alguma vez, tudo bem, mas como estilo de vida, não. Então, irmãos, veja bem, se os irmãos olharem o papelzinho, de um lado tem D, do outro lado tem um S, certo? Todos têm? Ou algum não tem? Todos, né? Então veja bem, gostaria que eu sei que aqui só tem irmãos envolvidos na obra, né? Perseverante. Então, os irmãos vão tirar de letra isso aí. Eu gostaria que os irmãos fossem sinceros. Eu não vou pegar papel porque eu não posso pegar, só os irmãos. Mas eu gostaria que os irmãos colocassem aí quantas vezes você lê a Bíblia por dia, aí vai colocar aí na D, no papelzinho D. Se não ler, e eu não quero ver a letra de ninguém, tá? Não precisa se preocupar que aqui ninguém vai saber de nada, só quero a sinceridade de cada um. E se não ler nem uma vez por dia, aí coloca por semana. Aí não coloca, deixa o D em branco. Né? Irmãos, ninguém precisa ficar constrangido. A gente vai recolher, a gente só vai ter uma análise disso aí. E eu sei que aqui, essa análise vai ter uma porcentagem boa. Né, irmã Lodê? A senhora não pegou o lápis? Hã? Não, escreveu assim. O lápis está sobrando aqui, ó. A gente empresta também a caneta. Nossa, mas é assim, uma dinâmica. Eu só gostaria que a gente fosse bem transparente. A gente quer o quê? Não é criticar ninguém. É entender o que nós estamos vivendo. Né? Porque se a gente não entender o que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir enxergar o propósito de Deus que Ele quer na vida de cada um de nós. E se a gente está bem com Deus, amém por isso. Amém por isso. Se a gente não está bem, a gente precisa refletir, buscar ajuda, buscar um socorro, não é verdade? Quer seja num outro irmão, quer seja na palavra de Deus, quer seja onde for, mas a gente precisa buscar ajuda. O que não dá é a gente não estar bem, não,
como é que você está? Não, beleza, tudo ok, ó, maravilha. Mas às vezes não está bem, né? Não estou querendo dizer que a gente tem que ficar reclamando o tempo todo, e toda vez que alguém pergunta, e aí, como é que você está bem? Não, rapaz, a vida está difícil mesmo, está muito complicado, eu não estou bem, toda vez. Então a gente precisa buscar ajuda. Todos escreveram? Oi? Todos? Então tá, pode olhar para ninguém ver o que você escreveu aí, né? No papel. Eu responder. Não, Bruna aí já escreveu? Não, eu estou entendendo o que é que você está passando aí. Ah, tá. Pra me entender. Desculpa então. Desculpa. O D é para não sei o quê, o S. Ó, se a senhora lê a Bíblia pelo menos uma vez por dia, no D, a senhora vai colocar uma vez. Aí o S não precisa nem colocar, não. O Se a D senhora não é escreve. dia e o S é semana. Se a senhora não lê nem uma vez por dia, aí só deixa branco que a senhora escreve no da semana. Se lê uma ou duas vezes por semana. Vou dar um tempo para a senhora, hein? Talvez tem dia que lê uma vez, tem dia que lê duas. Não tem problema, não tem problema. Se ela lê uma vez só, tá bom. Faz a média. Mas se quiser colocar também 10 vezes, pode colocar, não tem problema não. Não é, irmã Gracinha? Pode colocar o lápis também, irmã Gracinha, que outra vez nós vamos usar ele. Né? Esse lápis, ele rende. Reutilizável. É O reciclável. papel também? É o papel mesmo. Então, irmãos, como é que é, irmã Gracinha? Eu leio de noite, aí começo a ler, o sono vem, eu olho a Bíblia lá e Não entendi, irmã Gracinha. Difícil achar o óculos pra ler. eu gosto de dar uma só que minha vista é muito ruim. Aham. Aí o sono vem, aí deixar a Bíblia perto de mim. Ah, aí sim. eu vejo o sono de noite, vou lá e levo um pouco. Mas aí, irmã Gracinha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu sei que a gente tem 3 pontos, né? O que vê, o que ouve e o que a gente lê, né? Também tem a sinergia. Mas o que acontece? A gente pode ouvir também, né? A gente pode ouvir. Eu acho que eu misturei alguma coisa aqui, não sei. Mas o ouvir, a gente pode ouvir, que é muito bom, não é igual Você ler. dá o livro inteiro, eu jogo lá no YouTube, lá na TV. Lá. Como é que é, irmã Luzira? Passa essa informação aí, irmã Até Luzira. livro inteiro eu ouço. Eu jogo Ouvindo, lá né? No audiobook. Na TV, no YouTube e ouço. No audiobook. Poucos dias eu ouvi Jeremias, Daniel, É melhor. Lucas, várias vezes. E é muito bom, tá? Muito bom. A gente tem hora que a gente pega essa coisa que você passa, talvez lendo despercebido, e a gente, concentrado, a gente... Sim. É melhor a gente ouvir e absorver, talvez, menos do que às vezes a gente pensa que vai absorver, do que a gente não ouvir nada, né? Porque o que acontece? Quando você lê, estuda, medita, você vai absorver uma certa porcentagem daquilo que você está lendo ali. Então, automaticamente você está lendo e você está ouvindo. Quando você só ouve sem ler, você absorve menos. Não é igual você lê. Mas é melhor ouvir do que não ouvir nada. Então, irmãos, veja bem. Os irmãos me ajudaram aí nessa questão aí. E só vou falar uma coisa, irmãos. Nós precisamos estudar mais, tá? A Bíblia. Precisamos estudar mais. Eu não estou falando dos irmãos, não. Estou falando eu. Estou falando eu. Eu estou lendo a Bíblia. Estou em Ezequiel. Aí, quando eu cheguei em Ezequiel, para mim, eu já tinha lido Ezequiel várias vezes. Né? Mas, gente, eu vi tanta coisa. Que tem hora que eu pasmo e falo, Senhor, mas é tudo isso que aconteceu com Ezequiel? E aí eu estou lendo agora, eu cheguei em Daniel, não, em Ezequiel ainda, quando Deus estava dando, o profeta, falou do profeta sobre as medidas do tempo, sobre a divisão de tudo, e no final começou a repartir ali dos menores até os maiores. Eu ainda não tinha observado isso em Ezequiel. E a última palavra, que era no centro de Jerusalém, o nome da cidade. O Senhor está ali. Aí aquilo me prendeu tanta atenção de ver tanto amor de Deus
pela a nação, que vê o que fez, mandou Ezequiel falar o que falou, anunciou o que anunciou, e nada, entrava aqui, saía cá, e no final de tudo Deus mostrou o grande amor dele ali, destacando a presença dele naquele local. Creio que é futuro aquilo ali, porque pelo que eu estava entendendo, a terra prometida foi repartida lá quando Josué chegou lá, né? A irmã começou a falar uma coisa aí que é muito importante, sabe o que é? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, ler, estudar, né, meditar nela, e que a gente começa a compartilhar com outras pessoas aquilo que você está aprendendo na Bíblia. Isso ajuda ainda mais a gente absorver aquilo que você está lendo e estudando, né? Não é, talvez, às vezes a gente pensa assim que é só ensinar. Não, eu vou estudar, ler, estudar, para me aprender para ensinar. Não, compartilhar mesmo, algumas coisas que a gente pode ler a Bíblia toda várias vezes, mas alguém vai falar algum ponto da Bíblia que você é mesmo, né? Coisa interessante. Agora, quando alguém começa a falar da Bíblia, dos textos da Bíblia, que você, tipo assim, você não está dando muita atenção, o problema não está em quem está falando, mas em você que está ouvindo. Porque às vezes você está tão cauterizado os seus ouvidos que você não está querendo nem ouvir. Às vezes, isso aí eu já ouvi 10 vezes, 20 vezes. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, é nova sempre, né? Ela sempre está nova, cada vez mais. Isso é uma coisa que a gente já comentava, né, por um bom tempo, com os anos, né? O alerta, principalmente para os jovens, essas coisas assim. Que geralmente quem tem para poder conversar sobre questões da Bíblia e tudo mais, geralmente são os chatos, né? Isso é chato. Mas quando você está no grupo de jovens, a gente vão querer falar de tudo. Vão querer falar de fulano, vão querer falar de ciclano, vão querer falar das coisas que viram, vão querer falar até das fofocas, do mundo, etc. Você viu o que aconteceu com um influenciador tal, acontece, você sabe de tudo. E a conversa pode durar 2, 3 horas. Mas se alguém no meio do grupo começar a falar alguma coisa frente à Bíblia, o pessoal fica meio assim, essa conversa é chato, isso é chato. Então, infelizmente, a gente tende a considerar as coisas da Bíblia como algo chato, conhecimento de uma forma geral como algo chato. Como você falou no início, né, a respeito das distrações, né? É mais legal conversar sobre as outras coisas. E a gente passa horas e horas conversando sobre as outras coisas, né, sem se cansar, você não se cansa. A gente fala assim, porque às vezes você para e pensa assim, né? Nossa, encontrei fulano, a gente ficou conversando, 2 horas direto conversando. Até a lua aparecer. Até a lua aparecer. Assim, nossa, que legal, encontrei fulano e a gente ficou conversando. Okay. Aí você fala assim, tá, mas qual foi o conteúdo da conversa? Aí você vai ver, a gente lembrou de tal fulano, a gente estava lembrando de não sei o que aconteceu, a gente lembrou, a gente começou a falar sobre isso, tá, ok. E o que foi de conhecimento? Nada. Na maioria das vezes, nada. Quase 100% das vezes, nada. Então é algo a gente a refletir e pensar, cara, a gente tem que será que como que isso, né, falou da boca, né, sai daquilo que está cheio do coração. Porque muitas vezes a gente não está cheio, eu não sinto prazer, a gente não é igual salmista, né? Tem um prazer na tua palavra, nela medito de dia e de noite, né? Então, porque tem algo muito errado, né? Irmão Rodrigo, em cima do que o irmão falou aí, eu pensei aqui fazer uma pergunta aos irmãos. O que é mais forte, o cachorro ou o leão? Então o quê? O que é mais forte, o cachorro ou o leão? Leão, né? Leão é mais forte? Leão é mais forte? Eu acho. O que os irmãos acham? Também acham? O leão é mais forte, mas o cachorro é mais perseverante. Perseverante, tá. Então vamos lá. O leão é mais forte. Se o leão tiver... Não sei se ele aguenta, estou fazendo uma suposição apenas. Se ele aguentar e ele tiver 3 meses sem comer nada e o cachorro estiver alimentando de ração todos os dias de carne de primeira, e aí? É o leão que é mais forte? Continua sendo o leão? Então depende. O irmão Rodrigo estava falando aqui, eu lembrei. O Senhor Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente se alimenta mais da palavra de Deus,
a gente vai ter prazer em falar daquilo que a gente é alimentado. Se a gente se alimenta muito, como o irmão disse, né, de assuntos aleatórios que não edificam, mas que são distrações, mas que são assuntos bem, talvez atraentes, a gente vai se alimentar daquilo ali. Mas a gente vai absorver o quê? Algo que seja nutritivo e algo que não seja nutritivo. Se eu colocar aqui, ó, em cima dessa mesa aqui, um prato de ovo cozido, do lado um copo de suco de pepino com beterraba, do outro lado aqui um prato de batata frita e um copo de Coca-Cola, qual é a melhor opção? Qual que é a melhor opção? Aos meus olhos, talvez, dentro do meu apetite e desejo, seria a Coca-Cola com uma batata frita, ou não é? É aquilo ali. Para mim, não. Pois é, mas de um modo geral né? De um modo geral é. E eu falo assim, qual dos dois é mais nutritivo, mais necessário para o corpo? Aí é diferente. Que seria o ovo. Não sei se os irmãos já tomaram suco de beterraba com pepino. Colocar um mas aí. Não, calma aí, irmão Valério. Experimenta para vocês verem um suco de beterraba com pepino, para vocês verem. É gostoso, não é ruim não. Parece bom, agora. Não, é aí que você se engana, fica melhor ainda o suco. E é nutritivo. Busca no Google aí para vocês verem os benefícios da beterraba com pepino. Mas irmãos, o assunto não é esse, a gente já está fazendo a comparação. Mas eu falo assim, não estou falando aqui de mim, mas eu tenho o quê? 7 ou 8 anos que eu como ovo cozido todo dia. Eu comia 2 dúzias. E tem gente que fala assim, rapaz, como é que você consegue? Como é que você consegue? Mas é uma questão de hábito, entendeu? O que eu quero dizer isso, irmãos? Eu não estou aqui colocando para a parte nutricional físico, não. A gente está fazendo só uma comparação. Mas assim, na vida cristã é a mesma coisa. Se a gente cria uma prática, um hábito de ler a palavra de Deus, a gente vai ter sabor nela. Entendeu? Você vai passar a ter gosto nela. Mas se você também lê, estuda periodicamente, lá uma vez ou outra, não vai fazer tanta diferença. Entendeu? Porque você criou um estilo de vida. Só que a gente tem que analisar o que é mais funcional, né? Nutricional. Bem, irmãos, eu gostaria aqui que nós agora focasse aqui um pouquinho no quadro. A gente desenhou aqui uma bola, né? Um círculo. Aqui no meio nós temos, no centro, né? Jesus. O tema, né, da nossa lição é a prática do discipulado. Então o que acontece? Quem é a referência aqui? Qual é a referência? Jesus, não é? É a referência. Mas quem que vai buscar a referência nele aqui? Ó, não sei. Dá para os irmãos ler daí? Tá. Porque eu que estou precisando de óculos, mas os irmãos estão chegando bem. Então, quem que é a referência aqui para Jesus? Quem que tem que buscar essa referência em Jesus aqui, nesse círculo? Os irmãos falam aí que eu não entendi. O cristão. Cristão? Só cristão? O assim, cristão. Não, o que está escrito aqui? Igreja, discípulo. Tá, então aqui seria igreja, cristão, discípulo, não é isso? Isso. Que ia buscar a referência em Jesus Cristo. Mas para que buscar a referência em Jesus? Por que a igreja, o cristão, o discípulo precisa buscar a referência em Jesus? Por quê? Ele que é o mestre. Que ele é o mestre. E nós somos os Sim. aprendendo. E qual é o reflexo disso? Ele é o centro Depois. de tudo. É o centro de tudo, quer dizer, a base. Mas qual é o reflexo disso? Buscando a referência em Jesus, qual vai ser o reflexo disso aí? Quer dizer que nós vamos refletir para os outros. Isso. Nesse ponto, que vai chegar. No caso isso aí. Como? Não, no caso assim, no objetivo que quer chegar é que nós seremos a referência para os outros. Vamos sendo, refletindo aquilo de Cristo, né? Vamos só repassando, né? Refletir Cristo na sua vida. É isso. É isso? Refletir Cristo na sua vida. E nós vamos refletir Cristo na nossa vida para quem? Família, vizinho, trabalho, com os amigos, no bar, Isso. na escola. Esse trabalho. Oi?
Não, trabalho aqui seria o ambiente, né? Tipo assim, eu não estudo, mas para quem estuda, escola, quem trabalha, né? Como eu, né? Trabalho. Então assim, o vizinho e tal são os ambientes, né? O bairro. Irmãos, Jesus é referência. Nós somos, vamos focar aqui, somos discípulos, já que o assunto da lição é fazer discípulo, então nós somos o discípulo. A partir desse ponto aqui, nós continuamos sendo discípulo. A partir daquele ponto ali, nós buscamos referência em Cristo, em Jesus, agora somos discípulos. A partir desse ponto, que nós já somos discípulos, temos uma referência em Jesus. E agora? Nós vamos ser o quê? Como? Referência, sim, referência está certo, mas o quê? O mestre, né? Vai ensinar. Baseado dentro do tema do texto, do tema da nossa lição. Nós vamos ser o quê? Discipuladores? Discipuladores. Não? Oi? Os discipuladores são os mestres, né? Vão repassando. Sim, mas o que o Senhor Jesus disse? Fazei Discípulos. Quem faz discípulo? Discipuladores, ensina. Não é isso? Então nós precisamos ser discipuladores aonde? Na nossa família, né? Aqueles que estão dentro do nosso contexto, né? Dentro do nosso núcleo, dentro do nosso centro. É uma referência muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente vai lá, né, para Atos 1, verso 8, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, os confins da terra, e às vezes a gente esquece que a gente tem que ser referência primeiro na nossa família, né? Aí temos o nosso vizinho, né? Porque o nosso vizinho, não só ele, né, mas como outros, mas de referência, o nosso vizinho, nós vamos ser a Bíblia de Cristo para nosso vizinho. Por quê? Porque às vezes ele não lê a Bíblia, mas a nossa Bíblia vai ser a Bíblia para ele, né? Ele vai ter uma referência, e às vezes essa referência, talvez, ele não vai ser tão influenciado devido às nossas qualidades, mas basta o cristão, né, fazer uma atitude complexa, um pouco fora do padrão de um cristão, que ele vai enxergar. É o que nós falamos no início aqui, né? Da boca faltando um dente. Então, assim, nosso vizinho, temos que ser discipuladores aonde? Nosso vizinho. Sobre a questão, não vamos entrar no detalhe, mas existe um trabalho, né, que nós não fazemos, mas é muito importante, ele é importante, não deixa de ser, que é trabalho de células, né? Que é também um trabalho que você pode agregar, né, a vizinhança, o vizinho. No trabalho, né, onde nós trabalhamos, né, o irmão Valério sempre comenta alguma coisa dos colegas de trabalho em relação, né, a palavra de Deus na escola, quem estuda, no bairro, né, que aí já está abrangendo um pouquinho mais nos amigos. Então, assim, nós temos que buscar referência em Cristo Jesus. Olhando para aquele versículo lá, né, de Hebreus capítulo 12, se não me engano, versículo 1, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É muito comum a gente olhar, voltando, né, aquilo que nós estávamos falando, para aquilo que é bem aparente, né? Que é o defeito de um, o defeito de outro. Irmãos, quando algo não está indo bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir uma responsabilidade. Primeira coisa, assumir uma responsabilidade. Porque o mais comum dentro de nós é o que? Sempre transferir essa responsabilidade para outra. Ainda que a gente fala, não, eu não tenho responsabilidade, eu não sou ocupado, mas como cristãos, é assumir a responsabilidade. É esse o papel do cristão, é o papel do discípulo. E quando a gente vai falar em relação a ser discipulador, se a gente não tem uma base em cima disso aí primeiro, a gente não vai conseguir alcançar o objetivo que Deus quer que a gente alcance, baseado naquilo que a gente foi ensinado através da palavra de Deus, aquilo que Jesus deixou como referência para nós. Então, esse é um círculo que a gente tem muito a aprender. Aí a gente volta para cá. Igreja, aqui, ó, não falando assim, a Igreja Universal de Cristo. Vamos colocar aqui igreja como grupo. Aí a gente colocou aqui prioridades, né? Talvez refletiu de uma forma diferente para os irmãos.
sem a gente explicar. Eu não sei o que os irmãos entenderam aqui, prioridades que eu coloquei aqui embaixo aqui. Os irmãos entenderam alguma coisa aí, assim, sem eu estar explicando? O que pode ser? Hã? Alguém gostaria de falar algo? As prioridades de cada membro do grupo, né? Uhum. A ideia das prioridades, a ordem das prioridades de cada membro do grupo, né? De uma forma geral. Então, na verdade a gente jogou aqui prioridades como grupo, mas relacionado, porque eu falei, já expliquei, né? Porque eu não tinha explicado. Expliquei o que eu não tinha explicado. O que acontece? Essas prioridades aqui, elas são individuais. O que eu quis colocar aqui, que eu quero que os irmãos entendam, é de forma individual. Por quê? Essas prioridades na minha vida pode ser minha casa física. Eu luto, eu batalho, eu me sacrifico, eu, como diz o pessoal, né, o ditado popular, dou meu sangue para mim adquirir a minha casa. Essa é a minha prioridade. Mas ela não é a prioridade de Deus na minha vida. É a prioridade minha, individual, né? Então assim, às vezes a gente pode perder o foco quando a gente está criando esse tipo de prioridade na minha vida. Pode perder o foco. É errado eu ter o foco, o objetivo de ter minha casa? Não. Estou falando que está errado. Não é isso a questão. A questão é eu empenhar tanto nisso aqui e esquecer do meu propósito com Deus. Segundo, família, né? Quantas pessoas idolatram, né? A família. Família é tudo. Aí o que o Senhor Jesus disse lá no texto que nós lemos? Aquele que não fizer o quê? Não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, né? E até a própria vida, sua própria vida, não é digno de mim. Aquele que amar mais a tudo isso, mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, não pode ser meu discípulo, né? Não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor, porque algo vai ser prioridade na sua vida. E não é isso que ele coloca para nós. Trabalho, né? É a pessoa que dá tudo para ser promovido no trabalho, sem olhar os princípios cristãos, os valores cristãos, no estudo, né? Muito bom, tudo isso aqui é muito bom, só que se colocado só como prioridade, substituindo o lugar de Cristo na nossa vida, nós vamos ter prejuízo. Meus sonhos, né? Quantas pessoas estão presas, né, aos seus sonhos, esquecendo que ele tem um compromisso de fazer discípulos. Como cristão, estou falando aqui para a igreja, né? Não é para o mundo, é para nós, como discípulos. Muito bem, aqui nós temos aqui, só que eu coloquei aqui uns pontilhados, só que eu esqueci o que eu ia escrever aqui, irmãos. Que na verdade, olha só, aqui tem 3 letras, uma aqui, outra cá, aqui também, 3 letras. Na verdade, eu esqueci de escrever no caderno, sou às vezes muito esquecido disso aí, e agora eu preciso que os irmãos nos ajudem a lembrar o que pode ser isso aqui. Né? É o que, Gatinho? Vigia que esqueceu. Vigia que esqueceu? Isso é verdade. Nós vamos descobrir agora, irmã Lazeira. Nós vamos descobrir agora. Nós vamos pegar a referência agora no outro programa. Se os irmãos não souberem de imediato, vocês não são obrigados a falar as palavras, não. Se alguém souber, pode falar também, não tem problema. Mas se ninguém souber, os irmãos vão ajudar a falar uma letra para a gente completar esse quadro aqui. Qual a letra que os irmãos indicam a gente falar? A de cima ou a de baixo? A de cima, vamos fazer a de cima primeiro. De cima. Uma letra. E. Hã? E de escola. E. Mas você não sabe como você sabe que tem um E? Então, esqueceu a palavra. Se é verdade ou não, vocês vão descobrir agora. Daqui a pouco nós vamos descobrir. É uma palavra só isso aí? Hã? É uma palavra só? É uma Não. São Não. 3 palavras. Não. São 3 palavras. J. Todo mundo colocar na mídia. Agora tá fácil. Essa é do meio. Eu tava na luta, né? Outra.
Hoje. Hoje, já falou o nome, né? Cadê? Eu já ia colocar aqui. Hoje, né? E agora? Ontem, hoje e agora. Na verdade, isso aqui, além de ser um marketing, né? Uma estratégia de marketing, na verdade é porque não teve espaço, mas aqui tem outra assim. Tem que ser amanhã. Então tá, então a irmã já falou ali, a irmã é assim que escreve, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Se eu estiver errado, os irmãos me corrigem, né? Então aqui. Seria o amanhã. Falou. Tinha colocado ali. Então tá. O agora é do céu. Bem, irmãos, o que acontece? O que é esses pontilhados aqui? Significa o quê? Mais ou menos para os irmãos pensar em alguma coisa. O que significa um pontilhado? Assim, trajetória, qual é a palavra que seria? Um trajeto? Um caminho. Sequência. Uma ideia, uma lazeira? Caminho. Caminho. Vida cristã é o quê? É ontem, hoje e agora. Amanhã, deixa eu explicar. Irmãos, a gente colocou aqui, olha só. Amanhã é só uma reflexão que não para, que não existe amanhã, né? Quando chegar amanhã é hoje, né? Na verdade, é um modo que a gente inventou para colocar. Mas é o quê? É sempre caminho. A irmã Lauzira ali falou caminho. Na verdade, o que a gente coloca o quê? O caminho é uma questão de processo, né? O Senhor Jesus lá em João 14, verso 6, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele falou? Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. O que é um caminho? Um processo. A gente tem que entender o seguinte, é um processo. Né? Então vida cristã é o quê? É um processo. É ontem, hoje, amanhã e só para como? Vou terminar essa vida, né? Então vamos aqui embaixo aqui, vida cristã. Você já sei, mas eu vou deixar pro pessoal. Sabe? Qual que é? Não, deixa o pessoal. Tu fala assim. O último ali deve ser céu, né? Mas... Então já falou ali, né? Céu. Isso, Certo. Aham. E agora? I. A galera já tá indo, cara. I. A. Não dá pra falar, não? Vida eterna. Vida eterna. eu acho que era Então, vida eterna. Veja bem. Onde nós estamos aqui? Hoje. Onde nós estamos? Na vida eterna. Somente? Hã? Somente? Você falou que nós estamos na vida eterna, é isso? Estamos. Mas somente? Os dois, aqui. Onde nós estamos hoje? A realidade nossa. Terra, cara, terra. Dentro de, eu falo assim, eu falei aqui que é um caminho, um processo, e aqui vida eterna, céu. Onde nós estamos? Estamos caminhando em direção ao céu. Caminhando em a direção ao tomar céu. posse da vida eterna. Como o Rodrigo falou, vida eterna, né? Que nós já temos posse da vida eterna. A irmã falou, caminhando, né? Um processo. Veja bem, é isso aí mesmo. Só que o que acontece? A gente está vivendo, às vezes, sabe como, irmãos? Como se a gente já tivesse direito de ir para o céu e pronto, acabou, ponto final. Mas não é isso. O que é vida? O que é discípulo e ser discipulador? Que é um processo, né? A gente tem que buscar a entender e aprender o que é a nossa responsabilidade cristã como discípulo e sermos discipuladores. Porque não basta ser só discípulo, é o que nós falamos no início. Nós precisamos fazer discípulo. E se a gente ficar preso apenas a isso aqui, vida cristã, céu, eu já vou para o céu. O resto, que se dane, que se vira. Nós vamos ser o quê? Só discípulos e não discipuladores. E esse processo ele tem que ir um pouco mais além. Então, vamos adiantar aqui um pouquinho mais. Os irmãos têm algo para falar sobre esses pontos que a gente está colocando aqui? Alguma coisa? Podem comentar também.
Então aqui nós temos a palavra aqui que nós colocamos, Cristo. Qual é o propósito da nossa vida? Cristo, certo? Sim. Ele é o fundamento, ele é a base, ele é o tudo na vida do cristão. Então ele é o nosso propósito, Cristo. Fazer o quê? A vontade dele, né? Ouvir o que ele nos ensinou, sermos aquilo que ele pediu para que nós fôssemos para ele. Então vamos lá, cada letra dessa aqui é uma qualidade do discípulo. Deixa eu só voltar aqui, que a memória falha, né? Cada letra daquela ali vai ser uma referência, melhor dizendo assim, ou melhor, pro discípulo. Desculpa aí, eu falei a qualidade, não. É uma referência para a vida do discípulo, melhor dizendo assim, é uma referência. Então veja bem, a primeira letra que nós temos aqui, os irmãos já falaram, só gostaria que os irmãos lembrassem. O que ela pode significar, essa primeira letra aqui? Os irmãos já falaram aí. Né? Começa com C. Caminho, caminhada, né? Caminhada. Caminhada constante. Caminhada constante, né? Mas a palavra que seria caminhada. Caminhada de quem? Do discípulo, né? Então, caminhada. Como nós estamos caminhando? Eu acho que não vai dar para escrever tudo, né? Eu escrevi muito grande e torto, né? Descendo. Como tem sido a nossa caminhada? Ela tem sido de forma íntegra ou de forma parcial, né? A nossa dedicação. Então nós temos que refletir nisso aí, porque nós somos discípulos. Discípulos de quem? De Cristo. Nós precisamos entender como é a nossa caminhada. O segunda referência, que nós já lemos também no texto, que começa com a letra R. Os irmãos podem nos ajudar? O que pode ser? Renúncia. Isso aí, irmão Rodrigo. Renúncia. Por que renúncia, irmão Valério? Está muito quietinho aí. Abandonar as práticas que impedem a caminhada. Abandonar, o significado. Mas por que abandonar? Porque o discípulo ele tem que refletir o mestre, né? Refletir o mestre. Então, tem que fazer tem que ser a imagem do mestre, né? A imagem pura do mestre. Sim, o espelho, né? É isso? Então ele tem que renunciar, negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Vamos investigar um pouquinho mais. Abandonar o que impede a caminhada, as suas vontades e focar naquilo que o próprio Cristo ensinou, né? O amor ao próximo, o amor a Deus, acima de todas as coisas, o amor ao próximo, como a si mesmo. Todo o resto que atrapalha, né? Não é também 100% todo o resto, né? Existem o resto que a gente precisa dele também, mas aquilo que impede, aquilo que atrapalha, renúncia. Isso aí. O Rodrigo queria falar? Não, só o Renato citou Hebreus 12, né? Capítulo 12, né? Versículo 2, né? Tudo aquilo que os embaraços, né? Que te atrapalham a caminhar, fazer a caminhada, né? Então, voltando, né, na caminhada precisa o quê? Precisa renúncia, né? Para o discípulo caminhar precisa de renúncia, né? Então, caminhada, renúncia. A letra I, alguém gostaria de falar algo? Nós precisamos refletir, não precisamos? Precisamos refletir Cristo. E com esse reflexo de Cristo, nós criamos o quê? Criamos algo na nossa vida como discípulo. Quando alguém tem que chegar num determinado lugar e alguém pede um documento, qual documento que é pedido? Geralmente? Identidade. O que é identidade? A própria palavra fala, né? A identificação, né? A identificação do... Vigiamento, Identidade tem mais. Hoje, depois vou ter mais. Dá para fazer uma identidade falsa? Dá para fazer uma identidade falsa? Até que dá, mas é válida? Não, É válida, né? Pode até passar, né? Em algum lugar, né?
Até ser pego. Já que agora eu estou apresentando agora, meu passaporte. Ó, tem Oi? importante, né? Ó, tem foto aí, né? Ah, sim. Engraçado, né? A irmã Gracinha ali falou um ponto assim, bem interessante, que não tem identidade sem foto, tem? Tem identidade sem foto? Tem não, Tem não, né? tem nada, sem foto. Toda mulher se curvava, só tiver F, não tem dois. Essa identidade com foto é a foto de quem? Da pessoa. Da gente. E a identidade de cristão? A foto é de quem? Isso. Né? Diferente, né? Hã? Não, os irmãos, eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas há algo aí diferente, não há? Na transformação. Então, nós se temos que refletir Ele, nós somos a identidade de Cristo. De Cristo, né? Então, mas o que acontece? Quando a gente deixa de ser discípulo de Cristo, por exemplo, perde a essência daquilo que nós devemos ser como discípulo de Cristo, a gente procura mostrar a identidade de quê? Nossa, minha, e não a de Cristo. Aliás, a imagem refletida, a gente procura refletir a nossa imagem e não a de Cristo. Mas como cristão, nós vamos refletir a imagem de Cristo na nossa identidade. Ah, você viu fulano lá? Rapaz, aquele ali é um seguidor de Cristo. O que Pedro estava fazendo ali? Quando o Senhor Jesus estava a caminho da cruz, Pedro estava onde? Do lado de Cristo? Não? Longe, né? Não era longe que ele estava? Pedro estava longe de Cristo? Seguindo ele de longe. Não é isso? E alguém abordou Pedro. Falou assim, você também é um daqueles que segue a Cristo. Aí Pedro fez o quê? Negou. Mas, veja bem, irmãos, uma coisa é a gente criticar Pedro pela atitude dele, mas outra coisa é olhar a autenticidade do que Pedro refletia. O que Pedro refletia ali naquele momento? Ainda que ele estivesse negando a Cristo. O que ele refletia? Irmãos? Quem vai saber, né? Pedro? Não, ele refletia Cristo. Cristo. O problema aí foi que ele realmente fraquejou naquele momento. Mas o seu proceder, as pessoas sabiam que ele era um seguidor de Cristo, que ele era diferente. Mesmo negando, mesmo dando aquela fraquejada ali, mas ele era diferente dos demais. Esse é o ponto, né? Sim, mas é isso que eu gostaria que a gente observasse. Mesmo ele falando que não era, a sua identidade refletia quem? Cristo. Entendeu? A fala dele. Então, irmãos, isso é muito importante para o cristão. É a nossa identidade. Quando nós refletimos Cristo, não importa. Não estou falando aqui de pecado não, tá, irmãos? Não é isso não. Estou falando questão de vida íntima com Cristo, com Deus, que a gente vai refletir a imagem de Cristo na nossa vida, né? Às vezes até sem a gente, talvez sem perceber. Letra S, o que a gente poderia colocar aqui? O que um discípulo em relação ao mestre ele é? Servo seria também, só que a gente colocou uma outra situação aqui, que tem na qualidade de servo, do servo, né? Para o patrão. O servo ao patrão. Já estou falando, né? Submissão. O que é submissão? É obediência. É com essa ou com C cedilha, irmãos? Eu até esqueci aqui. Dois S. Dois S mesmo. Eu falei com os irmãos que eu estava esquecendo. Então, submissão. O que é submissão, irmã Nozeira? A senhora falou? Obedecer, né? Estar sujeito, né? Estar pronto, disposto, né? É uma qualidade que a gente precisa dela. Eu gosto muito daquilo que Paulo fala assim: considere os outros superiores a si mesmo. Às vezes a gente coloca submissão só para Cristo, só para Deus, mas a gente esquece da do nosso comportamento, da nossa atitude uns com os outros, né? Por quê? Porque é um mandamento bíblico. Reconhecer os valores. Né? Reconhecer os valores. Porque quando a gente está fazendo isso aí, a gente está sendo submisso a quem? A Deus, a Cristo. Ah não, o irmão falou, estou nem aí, o problema é dele, né?
E às vezes a gente vai fazendo algo, tendo uma atitude que foge daquilo que Deus quer na nossa vida. Então a letra é essa. A penúltima aqui é Cristo, a letra T, né? Que também citamos aqui, quando nós falamos. O que nós somos de Cristo? Começando com a letra T. Testemunhas, né? Então nós somos testemunha. Aí vem a outra palavra que estava em cima ali, que os irmãos falaram, que é o que? Identidade, né? Para ser testemunha, precisamos ter o que? Identidade. Não tem como você ser testemunha sem identidade, é uma testemunha falsa, né? É muito fácil eu vir aqui para frente e falar das grandezas de Deus e tal, sem ser um testemunho. O que é o testemunho? Eu vivi a experiência com Cristo, né? Quando você fala de algo que você não viveu a experiência daquilo ali, você é apenas um publicitário. Você só está apenas publicando algo que você não viveu, não vivenciou, né? Um exemplo muito comum que eu gostaria de falar para os irmãos: geralmente, quando uma empresa, uma grande empresa, quer colocar uma pessoa de frente com uma publicidade, uma propaganda para milhares de pessoas, sabe o que muitas fazem? Pega aquela pessoa que vai ser publicitário, né, vai ficar de frente ali para fazer a publicidade da empresa, leva ela, por exemplo, uma publicidade de um carro, por exemplo, lançamento de um carro. Pega ela e leva para um determinado local e custeia ela, deixa o carro com ela vários dias. Para quê? Quando ele fazer a propaganda daquilo ali, fazer com a alma, fazer com autenticidade. Porque é muito fácil, talvez, a pessoa falar de algo que ele não experimentou, ele vai falar da boca para fora e não da alma. E assim na vida cristã, né? A gente tem que ter essa experiência com Deus no dia a dia. Irmãos, se a gente não ler a Bíblia todos os dias, se a gente não buscar estudar a Bíblia, meditar nela todos os dias, a gente vai perdendo o reflexo de Cristo na nossa vida, ainda que a gente se comporte como cristão, mas de certa forma a gente vai perdendo. É a verdade, né? É a pura verdade. Então, testemunho. A letra O aqui, os irmãos, tem uma palavra para nós colocar. Eu pensei em outra, mas eu preferi essa. Está ali naquela placa ali na frente ali. Oração. Falou. Né? Oração. Eu pensei numa outra palavra que poderia colocar aqui, que tem muito a ver com o discípulo, que seria, só que a gente não vai entrar no detalhe dela não, mas seria a palavra, acho que eu escrevi certo, seria a palavra obstinado. Obstinado, ela tem um significado talvez um pouco que transparece ruim, mas existe um significado do obstinado que é bom também, que é persistência, insistir. O que é obstinado? É aquele que ele tropeça, ele cai, tem chuva, tem temporal, mas se ele colocou na cabeça que ele vai fazer tal coisa, ele faz. Esse é obstinado. Claro que se você colocar a palavra obstinado por sentido ruim, claro que aí vai ser ruim mesmo, porque ele tem o seu significado também para esse lado aí. Mas se você usar os termos de significado bom para a palavra obstinado, ele pode ser bem acolhedor, que é o cristão. Está fazendo chuva, está dando chuva, está dando temporal, vento forte, é tufão, é furacão. Caminhe, continue a caminhada, né? Como discípulo. Continue o processo da caminhada com Cristo. Não importa. Então, esse é o obstinado. Mas a palavra aqui que a gente colocou é oração. Irmão, será que nós estamos fazendo jus àquela palavra ali? Casa de oração? Nós estamos fazendo jus ao título Casa de Oração? Ou será que é apenas uma fachada na frente? É um tempo para a gente refletir. Como igreja, como grupo, né? Porque se é casa de oração, é uma casa que tem o quê? Oradores. Se é uma casa que tem oradores, os oradores fazem o quê? Oração. Se é uma casa de oração onde tem oradores que não oram, é uma casa de oração? Não é.
Não é uma casa de oração. Então, assim, a gente tem que refletir um pouco isso aí, porque a oração, ela não é apenas como a dos fariseus, né, para sermos vistos, mas sim por uma necessidade, por um momento que nós precisamos ter. Então, os irmãos têm algo para falar sobre o que foi colocado aqui? Alguma coisa? Comentar? Não? Eu só gostaria de fazer uma breve aqui, reflexão de alguma coisa que a gente colocou aqui, que é o discípulo é um processo, né, e não um destino, é o que nós colocamos lá. Então ele é um processo, ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Não é um destino, céu, como a gente pensa, eu já estou no céu, então vida cristã, o discípulo, o discipulado, né? O discipulado é um processo e não um destino. A conversão é apenas o início do processo, né? Quando nós decidimos. Se nós não abraçarmos o único e verdadeiro conceito de vida cristã, que é cumprir com a nossa responsabilidade de discípulo de Cristo, vamos terminar a nossa vida sem sentido. Infelizmente, essa é a realidade. Não adianta nada nós ficarmos a vida toda fazendo algo por obrigação, ou porque nós somos obrigados, e não por uma responsabilidade, porque responsabilidade não é obrigação, é a consciência daquilo que nós precisamos fazer. Isso sim é responsabilidade. Se eu tenho que fazer, então eu vou e faço, não por obrigação, mas porque eu sou o responsável, eu participo daquilo ali, né? Então, responsabilidade cristã. E a nossa vida é andar na contramão da multidão. Isso é muito difícil, tá, irmãos? Muito difícil, andar na contramão da multidão. Por quê? Se a gente for analisar vários pontos que o Senhor Jesus colocou nos Evangelhos, a gente vai encontrar várias coisas que é na contramão da multidão. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Quem que vai ficar, né, dentro da maioria fazendo isso? Ninguém faz. Se alguém ofende numa face, vai o quê? Querer devolver a ofensa na hora, né? Então é andar na contramão. Mas aí ele fala assim, se vocês, né, saudam apenas aquele que vos saudam, o que vocês estão fazendo demais? Nada. Então é andar na contramão. Não, eu desisti de tudo, porque não adianta nada, a gente faz as coisas, ninguém dá valor, ninguém olha, aquilo que eu faço fica por terra e tal. E aí? Né? A gente está criando o quê? Amontoando razões para a nossa vida, onde nós não temos. Paulo disse, né? Eu me gastarei, deixarei gastar, ainda que vos ame, seja menos amado. Independente de qualquer coisa, nós precisamos fazer, né? Então está lá em Lucas 6, verso 35, e também em Marcos 10, verso 43. Andar na contramão. Só um pequeno exemplo para a gente entender o que é andar na contramão. Nadar de rio abaixo. É fácil ou difícil? Fácil, né? Eu falo que nadar de rio abaixo até um boi morto nada. De rio abaixo até um boi morto nada. Água levando, né? Água vai levando. Agora eu quero ver nadar de rio acima com a pedra no pescoço. Não precisa nem pedra, não. Não precisa nem pedra, né, irmão? Só que na vida cristã, a gente tem uma comparação meia louca, né, meia doida, talvez, mas na vida cristã, às vezes, é bem semelhante. É nadar de rio acima com a pedra no pescoço. Por quê? Porque, irmãos, não importa as pedradas que a gente vai levar, não importa as críticas, não importa as desmotivações da nossa caminhada, do nosso processo como discípulo, nós precisamos continuar nadando, né? E é contra a correnteza, porque nós estamos contra o que a maioria está fazendo, né? Então, a essência do bolo não é o sabor. As irmãs aí sabem disso, né? Qual que é a essência do bolo? É o sabor? Não, né? O sabor é o quê? É apenas o resultado, né? É o resultado da essência. O que é a essência? Os ingredientes, né? Então, a essência do bolo não é o sabor, e sim o ingrediente. O sabor é apenas o resultado. E de que nós somos feitos, né?
qual é a nossa essência como discípulos, como cristãos? Precisamos perguntar isso. Porque às vezes nós estamos focados mais no resultado do que na essência. E precisamos voltar para a essência. Não faz sentido a vida se não for a vontade de Deus. Mateus 5, verso 13. E sobre as distrações, nós já falamos aqui, né? Logo no início, sobre a questão da distração. Então, precisamos, irmãos. Precisamos entender o que é ser discípulo de Cristo. Não oferecemos o nosso melhor. Nosso foco pode estar direcionado no lugar errado, né? É aquilo que nós falamos, né? A pessoa, numa boca, tem 32 dentes, né? 32 dentes, mas se a pessoa estiver faltando um, nosso foco vai ser direcionado aonde? Naquela falha do dente. Então, muitas das vezes a gente está direcionando nosso foco no lugar errado, naquilo que não vai trazer resultado. E falando de discípulo e mestre e referência, só um fato eu falo, irmãos, porque eu acredito que na vida cristã, assim como eu já passei, os irmãos, eu acredito que cada um deve ter tido uma referência física, humana, como referência. Referência, sim, não de talvez imitar, mas uma referência boa. Gosto daquele irmão, ele tem boas referências para mim seguir. Não é verdade? Principalmente no início da vida cristã, quando a gente logo quando toma a decisão, se converte, a gente sempre tem uma referência humana, sempre vai ter. E eu digo, irmãos, que não é ruim, é bom também, não é ruim. Só que a gente não pode se prender àquela referência. Não pode se prender, porque muitas das vezes aquela referência, ela pode ser apagada. Aquela luz, ela pode ser apagada. E aí a gente vai perder uma referência. Ela pode ser uma parte, sim, mas não pode ser o todo. Porque a única que é referência do todo é Cristo. É o que nós falamos, que o irmão Rodrigo falou de Hebreus 12, verso 1, né? Então assim, aí o que acontece? Eu tinha uma referência de uma pessoa. Infelizmente hoje eu não tenho mais. Eu tinha uma referência, como assim? Eu falei com os irmãos, não é referência base da minha vida cristã, mas tinha uma referência de uma pessoa que eu olhava muito, e hoje eu não tenho. Morreu? Não, está vivo ainda, fisicamente, mas espiritualmente. É triste falar, mas é a realidade. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Então, ser discípulo, fazer discípulo, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Se os irmãos tiverem algo para falar, para comentar, para perguntar, é agora ou está bem? Amanhã não sei, irmã Dayana, aí eu não posso prometer. Mas, se os irmãos tiverem, a hora é oportuna, falar alguma coisa. Se não, nós vamos dar por encerrado.